Bangladesh é o segundo maior produtor mundial de roupas, depois da China. O setor têxtil é um dos principais setores econômicos para nós em Bangladesh, porque traz quase 80% de nossa moeda estrangeira. Tem sido um dos principais motores de crescimento na nação de 164 milhões de pessoas. A indústria ganha mais de 35 bilhões de dólares por ano com exportações e emprega 4 milhões de pessoas, a grande maioria das quais são mulheres. Olá! Após sua independência na década de 1950, Bangladesh era um dos países mais pobres do mundo. E do nosso vídeo anterior você já sabe que nos últimos 50 anos Bangladesh tem passado de ser um país infestado de pobreza com uma taxa de pobreza de 80%, para se tornar um dos países de crescimento mais rápido do mundo, com um PIB de 400 bilhões de dólares e uma taxa de pobreza de menos de 12%. E uma das razões mais importantes para esse crescimento é a Revolução Têxtil de Bangladesh, por causa da qual este país passou de ser um desconhecido para se tornar o segundo maior exportador de vestuário pronto do mundo. De fato, as exportações têxteis de Bangladesh passaram de 14,6 bilhões de dólares em 2011 para 33,1 bilhões em 2019, mais que dobrando. Em 2020 exportaram vestuários de 28 bilhões de dólares, e tudo isso aconteceu por causa das políticas extraordinárias implementadas pelo governo de Bangladesh. Então a questão é, quais foram essas políticas, como elas transformaram Bangladesh no segundo maior exportador de roupas prontas e, mais importante, quais são os materiais de estudo para ajudá-lo a entender a incrível ascensão de Bangladesh. Este vídeo é patrocinado pela Wintwealth, mais detalhes no final. Então vamos começar pelo básico. Se recorda do episódio sobre Sri Lanka, quais são os passos para uma nação subdesenvolvida crescer? Primeiro, identificar um ativo nacional relevante. Número 2, use esse ativo para criar valor na economia global. Número 3, então crie uma clientela forte para fluxo de caixa. Quarto, use este fluxo de caixa para gerar mais ativos, incrementando a economia global. O ciclo continuará se repetindo. Em Dubai, identificaram o petróleo, comercializaram globalmente, lucraram e depois expandiram para o comércio marítimo. Em seguida, após lucrar novamente, construíram seus ecossistemas empresariais. Porém, em Bangladesh, a situação divergiu um pouco. Quando você possui um ativo raro, como o petróleo, pode definir um preço e lucrar com ele. Neste caso, os países do Oriente Médio realmente formaram algo chamado Organização dos Países Exportadores de Petróleo, como um cartel formal. E usando este cartel, eles realmente começaram a determinar o preço que queriam. Consequentemente, uma enormidade de dinheiro inundou o Oriente Médio. Porém, Bangladesh possuía como ativo sua mão de obra barata, porque desde a independência, os bengaleses não tiveram nenhuma oportunidade de encontrar empregos em casa. Então, no caso da mão de obra, o problema é que você está sempre em competição com um rival para aproveitar a oportunidade. Neste caso, Bangladesh estava em competição direta com nada menos que a própria China. Para explicar, em 1978, os chineses abriram sua economia, tornando-se o centro mundial de fabricação, não só de têxteis, mas de todas as indústrias. Geralmente, indústrias não dependem apenas de um país, mas diversificam sua terceirização para a fabricação em diferentes países. Isso é feito para que caso um país entre em apuros, como a Rússia fez ou como o Paquistão fez, então suas operações não seriam totalmente interrompidas. No caso da indústria têxtil, empresas como a Zara ou outras empresas geralmente terceirizam seus projetos para países como China, Vietnã, Indonésia, Camboja e Bangladesh. Agora, durante os anos 80 e 90, a China era, sem dúvida, a líder em fabricação, e por causa de seu custo de mão de obra ultra barato, eles eram de longe a primeira preferência para qualquer país estabelecer sua unidade de fabricação. Durante esse período, Bangladesh estava melhorando gradualmente e fez todo o possível para construir um ecossistema de negócios favorável em Bangladesh. Para tal, introduziram políticas notáveis que solucionaram 3 dos maiores problemas dos empresários em Bangladesh. O primeiro problema era a falta de crédito para a compra de maquinário, significando que para um empresário iniciante precisando de maquinário no valor de 50 a 60 lakhs, o sistema bancário era muito rígido para oferecer esses empréstimos, mesmo com alta probabilidade de lucro. Ademais, mesmo após pagar a maquinaria, o imposto de importação era outro grande obstáculo. Um imposto de importação de 5% em uma maquinaria de 10 crores resulta em 50 lakhs de imposto. E isso era uma grande barreira de entrada para qualquer empresário começar seu negócio. Por fim, o problema de infraestrutura.
Portanto, mesmo com a fábrica totalmente construída, frequentes cortes de energia causam perdas na produtividade. A falta de boas rodovias no seu país gera problemas logísticos, resultando em perdas. Esses eram os 3 problemas críticos que impediam os empresários de Bangladesh de iniciar um negócio e empregar mais pessoas. Portanto, a economia estava sofrendo um impacto. Foi quando o governo de Bangladesh percebeu que tinha que fazer algo se quisesse crescer e progredir. Foi quando o governo de Bangladesh realmente criou 3 políticas incríveis que mudaram a face de Bangladesh para sempre. A questão é quais foram essas políticas e como elas mudaram repentinamente a face de Bangladesh. Bem, a primeira política que o governo de Bangladesh criou foi algo chamado Sistema de Carta de Crédito Back-to-Back. Agora, vamos entender isso através de uma história simples. Digamos que existe uma empresa A, que é uma empresa no Zeothikoe e vende maquinário pesado para têxteis. A empresa B é uma firma comercial baseada na Índia. E descobriu que a empresa C em Bangladesh quer comprar maquinário pesado no valor de 5 crore de rúpias. Portanto, neste arranjo, o comprador deseja comprar, o vendedor vender e o corretor lucrar. Mas o problema que ouvimos é que a empresa americana não confia na empresa C em Bangladesh, porque é uma nação subdesenvolvida e qualquer desvio político ou comunitário pode realmente colocar 5 crore de rúpias em risco. Mas você vê que o corretor indiano B quer garantir que o negócio seja feito para que ele receba sua comissão. Então é aqui que a carta de crédito back-to-back se torna útil. O que acontece nessa estratégia é que a empresa C irá a uma instituição financeira conceituada em Bangladesh e fará com que ela emita algo chamado carta de crédito com o corretor B como beneficiário. Então basicamente o banco em Bangladesh diz ao corretor indiano: não se preocupe, eu farei o pagamento de 5 crore com 20 lakhs em comissão para você em nome da empresa C. E agora que o corretor tem uma garantia de um banco conceituado, ele levará essa carta de crédito para o seu banco de confiança na Índia e pedirá que eles emitam outra carta de crédito para essa empresa A no Zeothikoe. Então aqui é onde o banco indiano garante à empresa americana que o banco pagará à empresa 5 crore de rúpias em nome do corretor. Então agora a empresa A se sente segura sobre o banco indiano pagando-lhes dinheiro e agora eles enviam suas máquinas pesadas, sabendo que uma vez que a transação esteja completa, será paga pelo banco indiano. Então, no final do dia, o corretor também tem a garantia de ser pago pelo Banco de Bangladesh e a empresa americana tem a garantia de ser paga pelo banco indiano. Dessa forma, o risco de crédito foi removido da transação e todas as partes foram beneficiadas. Isso facilitou muito para o empresário de Bangladesh estabelecer seu negócio têxtil. Isso resultou em empregos para milhões de pessoas em Bangladesh. E é aqui que entra a segunda política. Se observar o exemplo acima, notará que se um empresário de Bangladesh for taxado com 5% de imposto de importação, terá que desembolsar 25 lakh de rúpias somente em impostos. Se o governo de Bangladesh abolir o imposto de importação, perderá uma grande quantidade de renda. Portanto, o governo de Bangladesh criou uma política inovadora chamada Política de Facilidades de Reembolso de Direitos em Armazéns Alfandegados. Se Shyam deseja importar sua máquina, materiais e substituições brutos sem taxa de importação, então todos os produtos acabados que ele produz usando esses materiais devem ser mantidos em armazéns alfandegados, onde o produto deve obrigatoriamente ser usado para exportações. Isso é simplesmente verificado pela autoridade aduaneira, que inspecionam os contêineres de importação e exportação da fábrica alfandegada. Dessa forma, o governo de Bangladesh consegue facilitar os negócios para os empresários que estão exportando os produtos e, ao mesmo tempo, não perdem a receita do imposto de importação para todos os produtos domésticos. E, por fim, apesar de toda a instabilidade política, Bangladesh melhorou sua infraestrutura e conectividade em grande medida, e eles fizeram isso através da melhoria do transporte e da logística. Bangladesh vem construindo sua fundação desde 1971 a 2001 por 30 anos. Aqui, a situação começou a mudar desde o início dos anos 2000, quando o custo da mão de obra chinesa cresceu. Em 2012, este custo era tão alto em relação ao Bangladesh, chegando a $400 a $500 mensais por trabalhador. E em Bangladesh, durante o mesmo período, o salário médio mensal para um trabalhador de vestuário era apenas de $70 a $100 por mês por trabalhador. Até as fábricas chinesas começaram a terceirizar trabalho para Bangladesh, deixando de lado Europa e o Ilha-Kariwan. Agora ouvimos, por que só Bangladesh? Por que não Indonésia ou Camboja? Bem, a resposta simples para isso é que Bangladesh estava totalmente equipado com infraestrutura e trabalhadores para aproveitar a oportunidade que estava à sua porta.
Em 2012, a Indonésia possuía 2.450 fábricas. O Vietnã, 2.000, o Camboja, 260 e Bangladesh, sozinho, contava com 5.000 indústrias de RNG empregando 3.600.000 pessoas. Ao analisar o crescimento das exportações têxteis de Bangladesh, é visível que de 2011 a 2019 elas mais que dobraram, de 14,6 bilhões de dólares para 33,1 bilhões. Mesmo na pandemia, foram exportados 28 bilhões em vestuário pronto. É assim que, identificando uma indústria em ascensão, criando um ecossistema de negócios propício com inovação de políticas e, mais importante, estabelecendo uma infraestrutura fundamental para uma oportunidade futura. Bangladesh hoje se destaca como um dos países de crescimento mais rápido do mundo. E só para te dar um choque de realidade, a história de Bangladesh não é um conto de fadas. E também tem alguns aspectos muito sombrios que você nunca gostaria de experimentar, pois à medida que a indústria têxtil continua a crescer, a situação parece prestes a piorar. O governo de Bangladesh diz que está fazendo tudo o que pode para reprimir o trabalho infantil, mas há poucas evidências disso nesta fábrica. Especialistas ambientais afirmam que o desenvolvimento desordenado, indústrias a carvão, fábricas de tijolos e construções pioraram a situação. As indústrias têxteis produzem cerca de 56 bilhões de litros de água contaminada por ano. Grupos islamistas exigem cada vez mais um Estado baseado na lei islâmica. Nos últimos anos, dezenas de livres pensadores, ativistas seculares, membros de minorias religiosas e estrangeiros foram mortos. Por islamistas radicais, nos perguntamos que futuro aguarda Bangladesh. Estes são sobre condições de trabalho perigosas, que levaram a acidentes horríveis. Trabalho infantil que está arruinando a vida de milhares de crianças e a perseguição sistemática dos hindus que está escondida à vista de todos. Finalmente, a maior ameaça a Bangladesh é a dependência excessiva do setor têxtil com o setor de RMG, representando mais de 80% da receita total de exportação do país em 2021, devido ao foco excessivo em inovações políticas nessa indústria. Então, se algo acontecer com essa indústria, o país vai novamente entrar em uma crise econômica. Isso me leva ao ponto crucial do episódio, os materiais de estudo para compreender as diversas dimensões do crescimento de Bangladesh. Antes de continuar, agradeço ao VintWealth por apoiar nosso conteúdo. Para total transparência, a AvenThink School é investidora na VintWealth. VintWealth é uma plataforma para investir em títulos das principais NBFCs com apoiadores fortes e obter retornos de 9 a 11%. Se a maioria investe em ações a longo prazo, mas busca retornos estáveis para objetivos de curto prazo, os ativos da Vint podem ser úteis. O investimento é muito simples. Veja a página de ativos aqui. Isso contém informações detalhadas sobre o ativo. E do lado direito você pode ver uma tabela pela qual pode determinar quantas unidades do título você deseja comprar. Após decidir o número de unidades, o pagamento é super fácil. É possível pagar via UPI, Internet Banking ou pelo Fundo de Riqueza Vint. E é isso, você terminou. Investindo no VintWealth, pode-se obter retornos superiores aos depósitos a prazo e menos voláteis que ações. Contudo, lembre-se de conferir os riscos no site antes de investir. VintWealth é apoiado pela Rainmatter da Zerodha, Kunal Shah, que é o CEO da Cred, e muitos outros investidores de renome, e você pode conferi-los no link especial na descrição. Passando para os materiais de estudo. Estou anexando primeiro um relatório da McKinsey de 2012 e 2021. Esta é uma análise aprofundada do setor RMG de Bangladesh. Em segundo lugar, um estudo incrível da Brookings destaca os esforços do país para atingir o notável crescimento do setor de RMG. E finalmente, estou anexando uma breve nota sobre o sistema de carta de crédito back-to-back e armazenamento em depósito que ajudará você a entender melhor esses conceitos. Se encontrar outros materiais de estudo interessantes, anexarei todos na mesma lista. É tudo por hoje, pessoal. Se aprender algo útil, clique em curtir para a alegria do YouTube Baba. Para mais estudos de caso, de negócios e políticos, inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado por assistir. Te vejo na próxima. Tchau, tchau!